Quando a gente fala de pai e mãe que não tem uma guarda regularizada, regulamentada, que depois desse período eu acredito que virão muitas ações de regularização de guarda, quando a gente tem uma família que não tem isso anteriormente, como que a gente resolve, né? A gente também vai fazer mais ou menos essa analogia. Quando a gente fala em períodos de férias, normalmente a criança fica um período mais longo com o pai ou com a mãe. É diferente de quando a gente está falando do dia a dia normal, em que possivelmente a criança fique, sei lá, de segunda a sexta com a mãe, aí sexta no período da tarde o pai pega, e aí fica sábado, domingo, segunda de manhã volta para a mãe. Estou dando um exemplo qualquer. Mas normalmente é mais ou menos isso que acontece. Os finais de semana são alternados, às vezes tem alguma visitação no meio de semana, mas é um período mais curto, a criança vai e volta com mais frequência do que quando ela está no período de férias. O período de ir e voltar é mais longo, tá? Demora mais. Então, às vezes a criança vai viajar com o pai, vai viajar com a mãe, e aí fica aí 10, 15 dias com a mãe. Então, uma boa saída é a gente fazer esse período mais longo entre uma saída e outra, tá? Então, se você tem cliente, se você é cliente e você tem pai, é mãe e tem essa dúvida, procure, primeira coisa, procure uma conversa, dialogue com o pai do seu filho, com a mãe do seu filho. Porque nesse momento a gente precisa deixar todos os problemas familiares de lado, todas as desavenças, tudo aquilo que você não concorda, todo o barraco de lado. A gente tem que deixar de lado. Por quê? Porque tá todo mundo tudo mudado. Não tem prazo, não tá correndo, não adianta você ficar lá esperando, pedir uma audiência de conciliação, não vai ter audiência de conciliação. Então, a melhor coisa é conversa com o seu parceiro, conversa com a outra pessoa, para vocês conseguirem estipular esse prazo, tá? Esse prazo maior. Vi decisões que tem de 7 em 7 dias, então ficaria de segunda a segunda com um e aí trocaria, tá? Claro que aqui a gente está falando quando não existe fator de risco, quando a criança não está quando nenhum dos pais tem os sintomas e afins, tá? Então, existe essa de 7 em 7 e tem o período de 15 em 15, tá? Que também eu acho que não existe nenhum maior prejuízo da criança ficar 15 dias sem ver o pai, 15 dias sem ver presencialmente a mãe. Graças a Deus, agora nós temos a internet e ela ainda está funcionando, né? Então, a gente pode fazer FaceTime, faz chamada por vídeo no WhatsApp, conversa com a criança, explica para a criança por que ela não tá indo ver o papai? Por que ela não tá indo ver a mamãe? Explica. Não fica falando, não, seu pai não quer te ver, sua mãe não quer te ver, sua mãe não quer. Não é assim, não é que não quer. E isso realmente pode gerar, assim, uma ação de alienação parental, como eu disse também no início. Conseguiram perceber que isso realmente vai gerar um desdobramento? Então, conversa com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu esposo, com a sua mulher, enfim, conversa com a criança. Por menor que ela seja, claro que bebezinho de colo, ele não sente tanto isso. Mas quando a gente fala de uma criança um pouquinho maior, ela já entende. Então explica pra ela, porque olha, nesse período tá acontecendo isso, isso e isso. Senta aqui do ladinho da mamãe, vamos ver o Jornal Nacional. Isso passa o tempo todo na TV e explica para a criança por que ela vai ficar esse período sem ver o pai ou sem ver a mãe, tá? E lembrando que, se você é o guardião da criança, se você é a mãe, o seu domicílio é o domicílio de referência da criança, você não é a dona da criança. Você não tem preferência. Doeu, né? Mas essa é a verdade. Você não tem preferência para ficar com a criança. A gente tem sempre que levar em consideração o melhor interesse da criança e também a preservação da vida das outras pessoas.